Por que gaviões ficam empolerados em uma perna só? Qual o segredo por trás dos sabiás que cantam de madrugada? Aves ficam entediadas? Esse é o 50º vídeo do quadro Ornitólogo Responde. Foram quase 600 perguntas respondidas ao longo dos últimos 3 anos. Por isso, para esse vídeo, eu selecionei algumas das melhores perguntas desse quadro. Então, se aconchega aí que eu te garanto que muitas você ainda não viu a resposta. Se liga nessa pergunta, gente, ó. Por que algumas aves imitam o canto de outras? Quais as vantagens desse comportamento? Pois é, de fato, existem muitas espécies de aves que adoram imitar o canto de outras espécies. Esse é o caso do sabiá do campo, gaturamo, gralhas, chechel, enfim, várias espécies. Até o famoso pássaro lira, que ocorre do outro lado do mundo, imita vários tipos de sons que ouve, até choro de bebê e obturador de câmera fotográfica ele imita. As aves imitam o canto de outras assim por vários motivos, mas na maioria das espécies é uma estratégia de cortejo, uma forma de machos impressionar as fêmeas de sua espécie. Quanto maior o número de imitações, ou seja, quanto maior o repertório vocal, mais impressiona uma potencial parceira. Mas existem aves que imitam outros cantos para enganar predadores, para se socializar ou até mesmo para auxiliar na procura de comida, atraindo aves de outras espécies para participar de um bando misto. Porque as aves voam em V, é sempre o mesmo líder que fica na frente? As aves voam em formação V principalmente para economizar energia. A ave da frente, ao bater as asas, gera um deslocamento de ar que favorece o voo das aves que estão atrás, reduzindo a resistência do ar para elas. Como consequência, as aves que seguem atrás se cansam menos. E a formação em V também facilita a orientação e a sincronização entre as aves do bando. Mas a ave que fica na frente não é sempre a mesma não, tá? Em um voo longo, há vários revezamentos de posição. Quando a ave da frente se cansa, ela se desloca para posições mais atrás e outras mais dispostas assumem a liderança. E embora pareçam voar despreocupadas nessa formação em V, a verdade é que as aves demoram vários minutos para se organizarem, assim, para determinar a melhor posição dentro da formação. Geralmente, as espécies que voam em formação V são aves de grande porte, migratórias e com voo batido, como é o caso de muitas aves aquáticas, como gansos, pelicanos, garças e flamingos. Quem aqui já viu aí um gavião pousado se equilibrando em uma perna só? Pois é, essa é a próxima pergunta aqui, ó. Por que as aves costumam ficar de pé sobre uma perna só? Pois é, existem espécies de aves que ficam mó tempão nessa posição e existem algumas explicações para esse comportamento. Um estudo feito com flamingos demonstrou que eles adotam essa postura principalmente quando estão na água, sendo uma forma de conservar o calor. Isso porque essa parte do corpo é frágil, é mais fina e com pouca proteção térmica. Então manter uma perna junto ao corpo, além de poupá-la a perda de calor, também ajuda a esquentá-la. E apesar de parecer uma posição desafiadora, assim, não há um desgaste muscular quando eles se equilibram em uma perna só. Na verdade, para os flamingos, é até uma posição estável e confortável. Mas essa posição de uma perna só também é uma posição de descanso, tá? Por isso que é comum ver gaviões, corujas e outras aves bem tranquilas e relaxadas nessa postura. Além de ser uma posição confortável e estável, como indicado no estudo dos flamingos. Tá gostando desse vídeo? Mas não preciso falar, né? Não, preciso sim, ó. Senta o dedo no like aí que não te custa nada e me ajuda muito no engajamento desse vídeo, tá bom? Por que os tucanos têm um bico tão grande? Ó, o grande bico dos tucanos é uma adaptação ao estilo de vida dessas aves. Tucanos são predominantemente frugívoros e, dependendo da espécie, podem ser até onívoros. O bico deles é uma estrutura versátil, permite arrancar frutos de diferentes tamanhos, alcançar coquinhos em cachos pouco acessíveis para a maioria dos pássaros e também explorar e predar ninhos de outras aves. E além disso, recentemente descobriu-se que o grande bico dos tucanos funciona como um radiador, ajudando a regular a temperatura corporal. Quando está muito frio, os tucanos conseguem interromper o fluxo de sangue para o bico, preservando o calor no corpo.
Na situação inversa, quando está muito calor, os tucanos conseguem aumentar o fluxo de sangue para o bico, dispersando o calor excessivo para o ambiente. Muito interessante. Existem papagaios da Amazônia que comem barro, e por que eles fazem isso? Existe, e não é só os papagaios, e também não é só na Amazônia. Existem várias espécies de aves que têm o hábito de comer barro, um comportamento que chamamos na biologia de geofagia. Aqui no Brasil, muitos pistacídeos costumam comer argila em barrancos próximos de rios. Em algumas regiões da Amazônia, esse comportamento é até comum de se ver. E uma das hipóteses desse comportamento é que seja um tipo de suplementação de nutrientes. Lugares onde papagaios e araras têm uma dieta com baixas concentrações de sódio e potássio, comem argila para suprir a falta desses nutrientes. Nutrientes que inclusive são essenciais para o funcionamento do organismo das aves. Outra possível explicação é que o barro ajuda a neutralizar as toxinas presentes nas sementes e frutas não maduras que essas aves comem. A poluição sonora das cidades afasta os pássaros dos grandes centros? A poluição sonora, ou seja, o barulho das cidades, afasta ou mesmo atrapalha a vida de muitas espécies de aves, especialmente aquelas mais sensíveis a esse tipo de impacto e que dependem da comunicação vocal. Porém, algumas espécies conseguem sobreviver em cidades muito barulhentas, adaptando o seu comportamento. O sabiá laranjeira é um bom exemplo disso. Em lugares mais tranquilos, ele geralmente canta assim próximo do amanhecer. Já em lugares muito movimentados ou muito barulhentos, essa ave começa a cantar de madrugada. Muitos bairros na cidade de São Paulo, por exemplo, 3 horas da manhã já tem sabiá laranjeira cantando. Não dá para dizer que os sabiás das grandes cidades ficaram noturnos, mas sim que eles estão acordando muito mais cedo na madrugada para cantar e ser escutados. Esse comportamento permite que os sabiás contornem o problema da comunicação, pois durante o dia o barulho intenso das cidades interfere no canto. Os machos precisam ser ouvidos pelas fêmeas, que escolhem seus parceiros pelo canto. E é também através do canto que os jovens sabiás ouvem e aprendem a vocalização da espécie. Então, para os sabiás, um ouvir o canto do outro é extremamente importante. Próxima pergunta aqui, ó. As aves não conseguem voar bem na chuva? Não, elas conseguem voar sim, mas elas evitam voar na chuva porque simplesmente não é nada prático. O vento, a baixa densidade do ar e a alta umidade tornam o voo bem mais cansativo. Por isso, elas preferem ficar quietinhas e quentinhas empoleiradas. No entanto, se precisar, as aves conseguem voar na chuva sem se encharcar e sem o menor problema. Isso acontece graças a uma glândula próxima à cauda que produz um óleo, chamada glândula uropigiana. De tempos em tempos, as aves passam o bico nessa glândula para espalhar o óleo nas penas do corpo, deixando as penas impermeáveis contra a água e também mantendo as penas mais limpas. Na maioria das aves aquáticas, essa glândula é ainda mais desenvolvida. Por isso que patos e marrecos ficam de boa nadando sem ficar encharcados. Qual a região do mundo que tem menos espécies de aves? Bom, em alto mar existem poucas espécies de aves e nas regiões desérticas também você vai ver poucos passarinhos. Mas a Antártida deve ser o lugar com menos espécies de aves do mundo. Continente adentro, você simplesmente não vai ver nenhuma ave. Pois, apesar dos pinguins serem bem abundantes na Antártida, são animais costeiros, não habitam o interior do continente. A parte terrestre da Antártida é um verdadeiro e imenso deserto frio, seco e ventoso. Um ambiente bem inóspito. As aves ficam entediadas? Aves em cativeiro, como por exemplo papagaios, podem sim sofrer de tédio e até desenvolver comportamentos depressivos se ficarem sozinhos, sem estímulos ou sem atividades. Esse tédio extremo pode fazê-los parar de comer ou até arrancar as próprias penas, um comportamento de automutilação que não ocorre em papagaios selvagens. Agora, na natureza, a história é outra. As aves nem têm tempo para o tédio. A busca por alimentos demanda muito tempo e atenção, e a demarcação territorial através do canto ou de exibições também.
Além disso, as aves precisam estar constantemente alertas à presença de competidores ou de predadores para não se tornarem presas. Até mesmo grandes aves de rapina não têm descanso, pois precisam estar sempre de olho em outras da mesma espécie ou em outros animais que possam invadir seu território. Resumindo, as aves têm uma vida bem corrida no ambiente selvagem. E quando tem aquele tempinho mais tranquilo no dia, as aves aproveitam para descansar, dormir ou mesmo organizar a plumagem do corpo, usando o bico para ajeitar as penas ou espalhar o óleo natural. Até que idade uma ave fêmea pode colocar ovos? Aves não têm menopausa? Nas aves não existe menopausa. As fêmeas podem colocar ovos até os últimos anos de suas vidas. Um dos melhores exemplos disso é a fêmea de albatroz de Laysan, que é carinhosamente chamada pelos pesquisadores de Wisdom. Essa fêmea é simplesmente a ave selvagem mais velha conhecida da história. Agora em 2024, com cerca de 74 anos de idade, essa fêmea ainda está em plena forma e produzindo filhotes. Os pesquisadores até estimam que ela tenha tido mais de 40 filhotes ao longo de sua vida. Realmente impressionante. Muito legal, né? Espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre o planeta das aves. Se você quer fazer alguma pergunta para o próximo vídeo desse quadro, coloca sua pergunta aqui nos comentários usando a hashtag #OrnitólogoResponde. E se você gosta de aves e natureza e não está inscrito no canal, já se inscreva, pois o Planeta Aves é um canal especializado no assunto, com vídeos toda semana. Combinado? Então é isso, agradeço aqui a audiência de sempre e até o próximo vídeo.